Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, amém? E estou tão feliz, irmãos, por estar aqui mais uma vez. Todo dia, irmãos, deixa eu explicar uma coisa, a gente tem que abrir os olhos e falar: Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia que o Senhor está me dando. Muitos não estão aqui mais, concorda? Mas se nós estamos aqui, estamos respirando, tem vida pulsando dentro de nós, é porque Deus ainda tem um plano na nossa vida. E esse plano, irmãos, ele vai ser completado um dia, mas não precisa ter pressa, não é verdade? Viva o seu dia de cada vez. A Bíblia diz que devemos nos alegrar, pois esse é o dia que o Senhor fez. Então, irmãos, é dia de nós buscarmos a Deus na sua palavra, procurarmos saber qual é a vontade dele. Inclusive, eu quero falar muito aqui hoje sobre algo que tira a sua paz muitas vezes, que é o fato de você querer descobrir o que Deus está fazendo. Irmãos, vocês já conversaram com pessoas que acabaram de se converter, novos convertidos? É interessante, né? Eles estão tão animados, tão cheios de expectativa, porque eles estão descobrindo uma nova vida. Eles estavam mortos no pecado, mas eles se arrependeram de seus pecados e Jesus entrou na vida deles por meio do Espírito Santo e agora abriu-se diante deles um novo caminho, uma nova vida. E tudo é novidade, né? Só que à medida em que a gente vai crescendo na caminhada com Deus, vai passando os anos, né? Muitas pessoas acabam desanimando e elas até perdem a fé, porque elas acham que não tem jeito para elas, elas são muito falhas, elas não veem o agir de Deus na vida delas. E muitas vezes isso acontece por causa do pecado, sabia disso? Porque por mais que Deus te perdoou lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o sangue dele lá na cruz, por mais que ele já tenha feito essa obra completa, hoje ele está exigindo de você e de mim a santificação. E se a gente deixar o pecado dominar o nosso coração, a Bíblia diz que nós não veremos o agir de Deus na nossa vida. Porque está escrito assim, que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então, é necessário que haja santidade na nossa caminhada. E tem uma outra coisa também que faz com que a gente fique cego, né? Para enxergar o que Deus está fazendo, é quando nós agimos de forma racional. Entende? Quando você age somente aqui, pela sua mente. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que nós não devemos confiar em nosso próprio entendimento, mas devemos confiar totalmente em Deus e reconhecermos Ele em cada caminho nosso, porque só assim Ele vai endireitar as nossas veredas. Então, irmãos, eu percebo que tem muita gente que hoje perde a paz e fica atribulado, fica preocupado, né? Principalmente com tanto acontecimento aí fora, nesse mundo. E aí então as pessoas ficam nessa ansiedade, querendo saber o que Deus vai fazer na vida delas. Como que Deus vai resolver os problemas? Como que Deus vai acalmar essa tempestade da sua vida? Vai te tirar desse deserto? Irmãos, esse papel não é nosso. Amém? Tem um outro versículo que eu lembrei aqui agora. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, diz que assim como nós não sabemos de onde está vindo o vento, e nem como o corpo de um bebezinho se forma no ventre de uma mãe grávida, assim também nós não podemos entender a obra de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, tem coisas que o Senhor revela, mas muitas delas Ele não vai revelar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque isso vai te trazer muita paz, muito sossego, sabe? Eu sinto que vocês, irmãos, eu sei que eu também preciso muitas vezes, mas hoje especificamente vocês estão precisando de paz. Paz na sua alma, tranquilidade, leveza, sabe? A vida com Jesus, irmãos, não precisa ser um fardo pesado, porque Jesus mesmo disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém? Quem coloca fardo pesado são os religiosos, são as pessoas que conhecem só a letra da Bíblia, mas não têm vida, não obedecem, não andam com Deus de verdade. E então, irmãos, essas pessoas muitas vezes gostam de nos acusar. Elas gostam de colocar um fardo pesado sobre nós que nem elas conseguem carregar. Então, você já percebeu que aqui no meu canal eu falo muito sobre graça, sobre misericórdia de Deus, porque eu sou a primeira pessoa que preciso disso. Todo dia, irmãos, eu peço a Deus a graça e a misericórdia sobre mim, porque a Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos consumidos. Irmãos, estaríamos mortos, condenados, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que a gente tenha vida e vida em abundância. Amém?
Lembrando que vida em abundância não é ter uma vida rica, não é ter uma vida zero problemas, não é nada disso. Mas é quando você está no meio do problema que você consegue ter paz. E isso só Jesus pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Então, nós já vamos começar aqui agora. Eu quero muito que você preste atenção em cada palavra e no final eu vou te mostrar o que você deve fazer para você colocar em prática tudo que eu vou te ensinar aqui hoje, tá bom? Então, antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas para não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, hoje eu quero ler com vocês uma passagem muito interessante de Jesus que pouca gente conhece. Ela é muito curtinha, mas ela vai tirar um peso muito grande das suas costas. Pode ter certeza disso. Deixa eu te contar o que estava acontecendo ali para você entender melhor o contexto. A Bíblia conta que Jesus estava ali perto do mar da Galileia. Ele estava conversando com gente simples, pessoas que lidavam com a terra, com a vida real, sabe? E no meio daquela conversa, Jesus percebeu que as pessoas estavam inquietas. Elas queriam saber mais do reino de Deus. E então Jesus revelou um segredo sobre como funciona o reino de Deus, ou seja, o mundo espiritual, a sua vida com Deus que você não vê com os olhos carnais. Olha só o que Jesus disse em Marcos capítulo 4, versículos 26 e 27. Está escrito assim: Jesus também disse: o reino de Deus é como o homem que lança semente sobre a terra. De noite, esteja ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Olha que interessante, irmãos. Aqui Jesus está falando para pessoas simples, né? Os agricultores que estavam ali. E ele disse que o agricultor, ele faz o que precisa ser feito. Ele prepara o solo e ele lança a semente. E aí depois disso, o próprio Jesus disse que ele vai embora para casa dormir. E então ele vai viver a vida dele, ele deita, coloca a cabeça no travesseiro e descansa. E enquanto ele está dormindo ali, ou mesmo acordado de madrugada, ele não sabe o que está acontecendo lá na terra, onde ele lançou a semente. Tente imaginar que aquela semente que foi lançada, ela foi engolida pela terra. E ali naquela parte escura, naquela parte que ninguém está vendo, né? A semente de repente começa a se mexer. E então ela cria raiz, ela rompe a casca, né? E começa a subir. E aí Jesus disse que depois que essa semente sobe, ela cresce, o homem não tem a mínima ideia de como tudo isso aconteceu. E sabe o que isso significa na prática, irmãos? Que Deus, ele tem planos na sua vida e ele projetou de uma maneira que você não tem que tentar adivinhar como ele vai resolver as coisas, como ele vai fazer o milagre na sua vida, amém? Ele permite que você seja ignorante, vamos assim dizer, né? Você não tem o conhecimento necessário, mas isso na verdade significa proteção de Deus. Deus está querendo te poupar da ansiedade, do medo. Não é o seu papel fazer a parte de Deus, entendeu? E se a gente soubesse exatamente como uma semente germina, com certeza, irmãos, a gente ia querer dar palpite. Fala a verdade, não é? Imagine que Deus permitisse você saber de algumas coisas que só pertencem a Ele. A gente ia querer saber dos mínimos detalhes, né? Eu me lembrei que agora que a Bíblia diz que quando Deus fez Adão, ele criou o homem, colocou no jardim e ele via que todos os animais, eles tinham pares. A zebra tinha o seu par, o leão, o tigre, a girafa, todo animal, sabe? Só que aí Deus percebeu que não era bom o homem ficar sozinho e ele decidiu fazer para ele uma auxiliadora. E então, da mesma forma que Jesus contou aqui da semente, Deus permitiu que o homem dormisse e enquanto ele estava dormindo, ele tirou da sua costela e quando Adão acordou, a mulher já estava ali na frente dele. E ele ficou maravilhado, ele viu que era uma coisa muito boa. Irmãos, eu fico pensando, né? Por que Deus fez Eva enquanto Adão estava dormindo? Provavelmente para ele não dar palpite, não é mesmo? Então, nós não podemos questionar a Deus. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que é melhor para nós. Irmão, sabe aquela noite em que a gente passa chorando e a gente fica assim, em oração, com o coração apertado, né? Isso acontece muito nas madrugadas. E tudo porque muitas vezes a gente não sabe como vai resolver a nossa vida, como será o nosso futuro, ou até mesmo você que é novo convertido, ou você que é a única pessoa na sua casa que busca a Deus, que tem orado junto comigo aqui nas orações,
você fica com o coração partido porque você queria que toda a sua família estivesse buscando a Deus. Inclusive o versículo mais citado, por nós é aquele versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, irmãos, a gente sabe que não é da noite para o dia, a gente sabe que leva um tempo, As pessoas muitas vezes precisam colher as consequências dos seus atos até que elas caiam em si e pelo menos elas possam enxergar que elas precisam de Deus. Então as coisas não vão acontecer do nosso jeito nem no nosso tempo. Mas eu quero te dizer que por mais que você esteja angustiado, você tem que confiar que Deus está trabalhando nos bastidores. Amém?